Oi, maravilhosas, como é que vocês estão? Já tem um tempinho que eu não apareço por aqui, mas vim agora diretamente do futuro com esse projetinho super especial, que foi o resultado de uma enquete que rolou lá no nosso Instagram. Vou colocar aqui o arroba para quem não segue, já ir lá seguir para acompanhar todas as novidades, tá? Gente, vocês votaram na Clutch Puff para ser a próxima aula do YouTube e eu estou aqui com esse passo a passo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tenho certeza que vai ser sucesso aí na ateliê de vocês, como é no nosso. E eu espero que vocês gostem e vendam bastante essa clutch, viu, gente? A Clutch Puff é sucesso total. Eu espero do fundo do coração que vocês produzam bastante Clutch Puff por aí, tá? Me contem aqui no final da aula se vocês gostaram, se deu pra acompanhar tudo direitinho. E o que é que vocês acham que a gente precisa melhorar nesse canal, tá? Fiquem ligadinhas que virão outras enquetes e eu quero que vocês participem e me contem quais serão os próximos projetos que vocês vão querer ver por aqui, tá certo? Espero vocês na aula. Tchau, tchau! Bom, meninas, vamos lá para a lista de materiais. A gente vai precisar do fio de malha. Esse aqui é o Nubble da Fisher Fios. Escolhi duas cores, tá? Para compor essa bolsa. Um botãozinho para fechar a bolsa. Agulha de tapeceiro para ajudar no arremate. A nossa agulha, e essa aqui é de 7 milímetros. Eu escolhi essa aqui da Círculo, certo? Eu considero essa aqui compatível com esse fio, mas também vai depender da tensão do ponto de vocês. Aí, como é que vocês gostam de trabalhar. Tesoura e uma cola também para nos ajudar nos arremates. Agora vamos lá para o passo a passo? Vou começar aqui com o fio mais claro, né? Esse aqui é a cor bege da Fisher, né? Como eu já falei para vocês, esse é o fio Nubble. Eu gosto de soltar um pouquinho o fio, dar uma esticadinha, tá? E vamos começar com o nozinho inicial, tá? Então, a gente vai passar a agulha por trás, ó, pego aqui o fio na palma da minha mão, passo a agulha por trás, seguro aqui atrás, ó, fechando, e giro a minha agulha em direção ao meu dedo midinho, tá? E aqui eu vou, aqui atrás eu vou segurar com o anelar e o mindinho, o fio que tá vindo do rolo, girei a agulha e passo ela por cima do meu dedo indicador, por baixo do fio, laço o fio, né? Engancho ele assim na agulha, viro a agulha para baixo, seguro aqui e passo por dentro desse anelzinho. Fiz aqui o meu nozinho inicial, certo? E agora, nós iremos tecer aqui 16 correntinhas, tá? Esse trabalho, para que ele feche bonitinho, para que dê certo com os pontos puff, tem que ser pontos pares, tá? Então, eu tenho que ter números pares de correntinhas aqui. Terminei o meu nozinho inicial e agora nós vamos tecer 16 correntinhas. Então, para quem não sabe, vai aprender agora a correntinha, certo? Eu pego aqui minha agulha, da mesma posição que eu estava anteriormente, segurando aqui o meu fio atrás, certo? Com os dois dedinhos, midinho e anelar. Pego aqui a agulha e passo ela por baixo do fio, tá? Por cima do indicador, por baixo do fio. Laço ele e passo por dentro desse elo que tá na agulha, certo? Formei aqui minha primeira correntinha. Só que eu acho que ela ficou muito apertada. E esses pontos têm que ser bem soltinhos para depois o nosso trabalho não ficar torto. Às vezes a gente faz uma bolsa e a base dela fica torta, principalmente as bolsas com o fundo oval. Então, se tá ficando torta, provavelmente a gente tá tensionando demais esses pontos iniciais. Então, nós vamos soltar um pouco, tá? E deixar ele bem soltinho assim e vamos tecer, ó. Como eu falei, segura aqui, passa por cima do indicador por baixo do fio, laça, traz por dentro do elo que tá na agulha. E a gente vai seguir fazendo esses pontos bem soltinhos. Passei por baixo do fio, lacei e trouxe por dentro do anel que tava na agulha. Tô um pouquinho rouca, gente, vocês vão desculpando aí, tá? Senão, se eu não gravasse hoje, ia demorar mais ainda pra colocar essa aula no YouTube. Então, vamos lá, ó. Passei a agulha por baixo do fio, lacei lá atrás e trouxe por dentro, tá? Passei por baixo e trouxe o fio, soltando bem aqui a tensão dos pontos. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja bem, vocês percebam que... Aqui eu tô arrumando, porque ela vai ficando tortinha, tá? No decorrer do trabalho. E aí, vocês percebam que a gente vai tecendo
esses pontos e o dedo vai subindo, né? Eu tava aqui e o dedo indicador, o polegar vai subindo conforme eu vou tecendo as correntinhas, para nos dar mais apoio, tá? Então, passei por baixo do fio, lacei e puxei, passei por baixo, lacei e puxei, e meu indicador já vai aqui, ó, meu polegar já vai subindo. Nem me lembro mais quantas correntinhas eu fiz. Vamos lá, vamos contar aqui, ver se tem 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pronto, 16. Dou uma puxadinha aqui para arrumar os pontos, para eles ficarem todos acomodados. E nós vamos agora tecer nesses elozinhos aqui atrás da correntinha, tá vendo? Tá vendo aqui? Esses anéisinhos, a gente vai começar a trabalhar neles, tá? Então, aqui eu tenho essa correntinha, ela vai ser a minha parede, tá? Então, ela vai ser a subida do meu trabalho. Então, eu não vou contar com ela. Então, essa correntinha vai ficar assim. Então, eu vou trabalhar aqui nesses elos e vou começar a trabalhar pelo segundo elo, porque esse aqui é da correntinha de subida. Então, não trabalham com ele, que ela já é justamente a subida do trabalho. Eu vou começar a tecer aqui pontos baixos. Então, vamos lá. Pego a minha agulha e passo por dentro desse anelzinho, laço o fio lá atrás e trago aqui por dentro, dou a altura do ponto, laço novamente e tiro tudo, tá? Primeiro ponto baixo dessa carreira. Introduzi aqui no anelzinho atrás, lacei o fio, dei a altura, lacei novamente, fechei o meu segundo ponto baixo. Certo? Vamos lá. Até o final dessa carreira, nós vamos fazer pontos baixos. Lembrando sempre de dar a altura do ponto, para que o ponto não fique repuxado, né? Não fique muito apertado e nossa base, ela fique torta. Então, vamos lá. Introduzir a agulha aqui, lacei o fio, dei a altura, lacei novamente e fechei. E ela tende a ir ficando assim, ó, cobrinha tortinha, né? Encolhendo. Aí a gente vai sempre arrumando o trabalho, sempre arrumando os pontos. Eu costumo dizer que as mãos, elas são nossas maiores aliadas, né? Porque é quem nos ajuda tanto a tecer como a arrumar esses pontos. Quanto mais a gente vai arrumando, o trabalho vai ficando mais uniforme, mais bonito, tá? Então, vamos lá. Introduzir. Lacei o fio, dei a altura do ponto, lacei novamente e fechei. Introduzi, lacei, dei a altura, lacei novamente e fechei. Estamos tecendo aqui 16 correntinhas. Teve uma que foi a subida, então, no total desses pontos baixos, a gente tem que ter 15 pontos, porque uma corrente ficou aqui, né? Então, a gente não conta com ela. Então, no final desse trabalho aqui, a gente tem que ter 15 pontos baixos, tá? Ó. Introduzi, lacei, subi, lacei, fechei. Introduzi, lacei, subi, lacei, fechei. E a gente vai seguindo até o finalzinho. Aqui é a nosso último elozinho, tá vendo? Introduzo aqui, laço, subo e fecho. Aqui nós temos 15, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nossa correntinha de subida a gente não conta, né? Que é essa aqui. E agora, nesse cantinho, né? Que é a volta da bolsa, né? A volta da base, a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar 4 pontos baixos aqui, no mesmo buraquinho, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A gente já tem um, vamos subir mais 2 e mais um aqui na lateral. Esses pontos é muito importante que eles fiquem bem soltos. Se a gente já tava trabalhando com a mão mais solta, sem tensionar muito, agora que a gente tem que fazer mesmo bem soltinho. Vou mostrar a vocês. Esse aqui é o nosso nozinho, vou fechar, deixar ele bem apertadinho. E vamos trabalhar esses pontos aqui. Vamos lá, ó, tem um aqui e nós vamos fazer mais 3. Introduzo a agulha no mesmo buraquinho, laço o fio lá atrás, puxo e dou uma altura, mas dou essa altura bem generosa, tá? Para que esses pontos eles se acomodem e não fique repuxado. Aí eu vou fazendo ele assim,
formando a curvinha. Então, como é que eu dou essa forma da curvinha? Eu vou tecendo e já vou virando o meu trabalho. Então, já tem um aqui, 2, agora o terceiro. Introduzo a agulha, laço, trago pra frente, dou essa altura, tá? Laço novamente e fecho. Percebam que eu já tô vindo para o lado de cá. Falta mais 2 pontos. Não, falta mais um, né? 1, 2, 3, falta um. Aí, esse outro eu passo bem pra cá, que é pra gente já iniciar os pontos desse outro lado, tá? Então, esse aqui é o nosso nozinho. Eu já vou colocar o fiozinho pra cá, porque eu vou tecer em cima dele pra gente já ir fazendo esse acabamento. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a agulha, passo pelo mesmo buraquinho, venho aqui atrás, ó, o fiozinho aqui tá aqui por dentro. O fio do nosso nozinho inicial tá aqui, então ele já vai ficar aqui dentro e eu vou tecendo em cima dele. Já vou fazendo esse acabamento. Então, vamos subir aqui bastante, subir, lacei novamente e fechei. Certo? Aí, aqui tá pronta a voltinha da nossa bolsa. Se a gente tensionar muito esses pontos no início, eles vão ficar muito apertados e muito provavelmente vai ficar um buraco aqui. E a gente não quer que nossa base fique buraco, né? Então, dessa forma, ele vai ficar assim, todo fechadinho, certo? Vamos lá, vamos continuar. O fiozinho sempre aqui, ó, bem juntinho da peça. E agora, nós vamos tecer na base do ponto. Tá vendo a correntinha aqui? Agora, nós vamos passar a agulha bem abaixo dela, na base do ponto anterior, do ponto do outro lado, tá? Então, esse pontinho tá pra cá, e a gente vai tecer aqui na base dele, um outro pontinho baixo, certo? Ó, bem aqui. Introduzo a agulha, laço lá atrás, subo e fecho. Percebam que agora esse fio ele tá ficando aqui, ó, o acabamento. Quando a gente chegar aqui no final, o fio já tá todo escondidinho e o acabamento da nossa base perfeito. Então, vamos lá. Introduzir aqui, ó, na base do ponto, embaixo da correntinha, tá vendo? Aqui tem um Vzinho, que é a correntinha. Abaixo dela tem esse pontinho aqui. Então, na base desse ponto, introduzo a agulha, laço e subo, ó. Laço novamente e fecho mais um ponto baixo. Certo? Lembrando de sempre arrumando nossa peça, porque ela tende a ir fechando, a ficar mais curva. E se esses pontos forem muito apertados, aí é que ela fica torta mesmo, tá, gente? Então, vamos ter esse cuidado. Ó, na base do ponto, introduzo, laço lá atrás, subo, dou altura e fecho o ponto. Introduzo, laço, dou altura e fecho. Eu tô com a mão aqui alta, porque eu tô em pé, justamente para que a gente fique com esses pontos bem aqui visíveis para vocês, tá? Mas eu poderia estar tecendo, se eu tivesse sentadinha, eu estaria tecendo com ele aqui em cima da mesa. E quanto mais a gente tece em cima da mesa, essa base ela tende a ficar mais reta, tá? Então, vamos lá. Introduzo aqui, laço, subo, laço e fecho. Introduzo, laço, subo e fecho ponto baixo. Ó, gente, aqui é o pontinho que eu vou esconder o último pedacinho do fio, ó. Eu posso até deixar esse fio sem tecer, porque depois a gente passa uma colinha, se a gente quiser, tá? Pra ficar mais segura. Bom, passo aqui por baixo, laço lá atrás, subo e fecho. E vou continuar esse trabalho até o final. Quando chegar nessa voltinha aqui, eu volto com vocês, tá? Pronto, meninas, terminei aqui, certo? Teci toda a nossa base, cheguei no último pontinho. Lembrando que eu tenho aqui minha corrente de subida, eu não vou trabalhar com ela, tá? Que ela é a subida. E aqui o meu último pontinho, certo? A trancinha aqui, né? Esse Vzinho embaixo. E a basezinha do ponto aqui. Então, eu vou colocar aqui. Lembra que nessa outra nós fizemos 4 pontos, um de cada lado e 2 aqui, né? Então, aqui é a mesma coisa, tem que ter 4 pontos nessa curva. Mas eu já tenho um aqui, eu já teci um aqui no início da carreira. Então, para completar os 4, eu vou colocar aqui 3 pontos. Então, esse, mais um virado para cá, né? Para onde a gente tá trabalhando mesmo. Lembrando de sempre
aumentar bem essa laçada. Aí, 1, 2, né? Tenho 2 aqui e vou colocar mais 2, bem larguinho, essa alça bem larguinha, para que a gente não fique com buraco na nossa peça. Ó, vou cobrir aqui a minha parede, tá? Ó, lacei lá em cima, lá subi, dei altura, fechei aqui agora, certo? 4 pontos aqui na nossa curva e nós vamos agora trabalhar a subida da nossa bolsa, tá? Aqui atrás tá esse fiozinho que foi do nozinho. A gente pode puxar aqui e botar um pinguinho de cola e cortar ou simplesmente deixar. Eu vou deixar porque o nozinho, ele já deixa a peça bem segura. Então, eu vou aqui cortar esse excesso, tá? Bem rente, não puxo, porque se eu puxar, quando eu soltar esse fiozinho, tende a vir pra cá. Então, só vou cortar aqui bem rente a peça, certo? E ele já fica aqui escondidinho. Se vocês se sentirem mais seguras, podem colocar um pinguinho de cola, como eu havia falado, tá? Vale salientar, gente, que se vocês tensionarem muito, veja como nossa base ficou retinha. Se esses pontos tivessem ficado muito tensionados, a tendência é que ficasse cheio de buraquinhos aqui. Mas como a gente fez esse início bem soltinho, aí ela tá assim, bem bonita, tá? Então, gente, aqui a nossa base já tá pronta. E pra gente dar continuidade e começar a subir a base da nossa bolsa, a parede da nossa bolsa, a gente vai ter que fechar esse fundo da bolsa. Então, nós vamos pegar aqui, ó. Essa correntinha, ela é a correntinha da nossa paredinha de subida, certo? Então, a gente vai pular essa corrente, porque a gente não trabalha nessa corrente da lateral. E vem para a segunda, esse segundo vizinho aqui, tá? Então, vou fazer esse acabamento aqui. Dei a altura, né? Essa minha laçada tava assim curtinha, eu dei uma subida nela, para ela ficar mais soltinha, certo? E venho aqui nesse segundo vizinho, introduzo a minha agulha de trás para frente, pego essa laçada e levo ela lá para trás, certo? Levei a laçada lá para trás. E agora, pra gente começar a subir de fato, a gente vai pegar e vai introduzir a agulha aqui. A gente tem aqui todas essas trancinhas, certo? E a gente vai começar a trabalhar nessa alcinha de cima da trancinha. Nós temos um Vzinho e nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui, tá? E não... Certo? Então, eu trouxe essa laçada aqui pra trás. E aqui nós temos também uma trancinha, tá? Uma alcinha pra cima e uma alcinha pra baixo. Então, eu vou introduzir a minha agulha nessa alcinha, tá? Aqui, entre um pezinho e outro. Tá vendo? Aqui é a alça de cima e aqui é a alça de baixo. Introduzo ela, introduzo aqui atrás, ó. Esse é o elozinho que eu levei lá pra trás. E vou introduzir a agulha aqui também, tá? E vou dar uma ajustada nesse fio. Pronto. E aqui nós vamos começar a subir a parede da nossa bolsa, certo? Veja bem. Ó. Tá vendo? Introduzi a agulha aqui, introduzi no elinho aqui atrás. Lacei o fio lá atrás, peguei aqui, dei a altura e fechei o primeiro ponto baixo dessa carreira, tá? Nossa bolsa, ela vai ficando assim. Aqui a gente vai começar a tecer a parede da bolsa. Então, essa vai começar a subir, tá? Essa primeira carreira, ela vai ser toda em ponto baixo, ou seja, a gente vai continuar trabalhando com o mesmo ponto, sendo que a gente não vai pegar a trancinha toda, a gente vai pegar só a alcinha de cima, tá certo? Fiz com vocês o primeiro ponto e a partir desse segundo ponto tem um segredinho, porque se a gente pegar só na alcinha de cima, ela tende a ficar com buraquinho também, tá vendo? Então, a gente não quer que ela fique com buraco, a gente quer essa peça o mais estruturada possível nessa base, tá? Por isso que a gente tá trabalhando pontos baixos. Então, a gente vai introduzir a agulha nessa primeira alcinha, tá? Na alcinha de cima e nesse nozinho aqui atrás, nesse elo, nesse anelzinho aqui do ponto, tá? Ó, tá vendo aqui? Então, a gente vai sempre pegar na alcinha de cima e no elozinho de trás. Desse jeito aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Introduzir a agulha aqui no elo de cima e no elo de trás. Opa! No elo de cima e no elo de trás. Lacei o fio lá atrás, trouxe pra frente,
dei a alturinha do ponto, lacei e fechei, tá? Aqui nós temos já o segundo ponto baixo. E aí, vamos continuar no mesmo processo. Introduzir na alcinha de cima, introduzir a agulha na alcinha de trás, lacei o fio, trouxe pra frente, dei a altura, lacei novamente e fechei, certo? E vamos continuar desse jeito até a gente fazer a volta toda em pontos baixíssimos por toda a volta da bolsa, tá? A gente vai trabalhar toda essa volta com pontos baixos, baixíssimos não, desculpa, ponto baixo. Então, ó, introduzi a agulha, introduzi aqui, lacei lá atrás e subi. Gente, quero pedir desculpa a vocês mais uma vez, porque a gente tá com barulho de obra aqui ainda, tá? Então, vão desculpando os barulhos externos, que faz parte. Faz parte dos vídeos desse canal, digamos. Mas daqui pra frente, a gente tem pouco tempo aí pra finalizar essa obra e a gente tem uns vídeos mais... com áudio mais limpo, né, gente? Então, vamos lá. Introduzir aqui, ó, no elozinho de trás também, lacei, subi, lacei, fechei. Ó, a parede da nossa bolsa já tá tomando forma. Vamos continuar. Introduzir na primeira alcinha, introduzir na alcinha de trás, lacei, subi, fechei. Mais uma vez, introduzir a agulha nessa alça, na alça de trás, laço o fio lá atrás, puxo ele pra frente, dou altura e fecho o ponto. Mais uma vez, introduzi na alcinha de cima, alcinha de trás, lacei o fio, dei altura, laço novamente e fecho. Sempre gosto de estar arrumando, tá, gente? Sempre. Eu vou tecendo, no decorrer da peça eu vou arrumando para que ela fique bem bonitinha, bem uniforme, os pontos bem alinhados. Ó, alcinha de baixo, alcinha de cima. Introduzo na alça de cima, na alça de trás, laço o fio, trago para frente, laço e fecho. Alcinha de cima, alcinha de trás, laço o fio lá atrás, dou a altura do ponto, laço novamente e fecho. E vou arrumando tudo pra ficar bem bonito. Ó, vou dar continuidade aqui, certo? Vou deixar o vídeo mais rapidinho pra não demorar tanto, né, gente? E a gente continua aqui na voltinha da bolsa do mesmo jeito, tá? Nessa voltinha, ponto sobre ponto, nada de aumentos. Aqui acabaram os aumentos. Agora a gente vai tecer ponto sobre ponto, tá? Continuar o trabalho do mesmo jeito. Pegando na alcinha de cima do ponto, ó, o Vzinho, tem uma alça embaixo, uma alça em cima. Introduzo na alça de cima, introduzo no anelzinho de trás. Laço o fio, trago pra frente, dou altura, laço e fecho. E continua. Introduzo na alça de cima, no elozinho de trás, laço o fio, subo, laço e fecho. E vamos embora. Vou voltar aqui, eu já falei pra vocês, né? Eu vou soltar o fio, tá, gente? Continuando, alcinha de cima, alcinha de trás, laço o fio, subo, laço e fecho. E agora a mesma coisa, até o finalzinho, até a gente chegar aqui. Vou dar uma adiantada no vídeo e vamos tecer da mesma forma esse lado, da mesma forma lateral. Quando chegar aqui no final eu volto pra fazer com vocês, certo? Pronto, gente, teci aqui, ó, toda a lateral da bolsa. Cheguei no final pra fazer esse último pontinho aqui com vocês, tá? Ó, alcinha de cima do ponto, alcinha de trás, laço o fio, dou altura, laço novamente e fecho, tá? Nós terminamos aqui toda a lateral da nossa bolsa, né? A paredinha de subida. E agora, nós vamos começar a carreira de ponto puff, certo? Então, essa carreira de ponto puff, a gente vai iniciar no nosso primeiro ponto. Veja, a gente tem esse pontinho aqui que tá deitadinho, que foi o primeiro pontinho mesmo, de fato. A gente não vai trabalhar nessa corrente, porque essa corrente, esse Vzinho aqui, né, o primeiro Vzinho da carreira, ele é o nosso ponto, primeiro ponto, tá? Então, a gente vai pegar, tá, no Vzinho que tá deitado aqui em cima. Esse fica um pouquinho tortinho, porque é o primeiro ponto, mas a gente vai pegar aqui no Vzinho de cima, tá? E a mesma coisa,
nós vamos iniciar a carreira de ponto puff. Então, aqui o fechamento, a gente vai subir um pouquinho essa alça. Venho na primeira correntinha aqui de cima, esse primeiro Vzinho. Introduzo a agulha de trás pra frente nesse Vzinho. Tá? Ó. Pegando as duas alcinhas. Pego essa laçada, trago pra cá. E levo ela lá pra trás. Certo? Levo essa laçada lá pra trás. Do mesmo jeito que a gente fez lá na primeira carreira. Certo? E agora, essa laçada, a gente já vai iniciar o ponto puff. Então, eu vou aumentar bastante essa laçada. Aqui, pronto. Pra dar a altura do ponto puff. E vamos iniciar. Como é que a gente vai iniciar aqui? Vou voltar no mesmo lugar que eu coloquei a laçada, certo? Eu não peguei essa laçada e trouxe ela lá pra trás. Então, eu vou voltar no mesmo buraquinho, tá? Dei a altura e volto no mesmo buraquinho. Introduzo a agulha, pesco o fio lá atrás e trago aqui pra frente. Aqui a primeira laçada do nosso ponto puff. Vou sempre arrumando os pontos, que eu gosto de deixar eles todos bem alinhados. E, novamente, vou lá atrás, laço o fio, ó. Pego o fio aqui, ó, passo a laçada na agulha. Vou aqui atrás, no mesmo buraquinho, laço lá, trago pra frente, dei a segunda laçada, tá? Porque essa alcinha aqui a gente não conta com essa alça, tá? A gente vai dar 3 laçadas. Então, já dei 1, 2. Passo o fio por cima da agulha novamente, vou lá no primeiro buraquinho, no mesmo buraquinho que a gente tá trabalhando, laço novamente, subo a minha terceira laçada do ponto, tá? Esse processo a gente faz 3 vezes. Pronto, aí terminei o ponto puff. Deixa eu arrumar aqui. Ó, terminei o ponto puff. Vou laçar o fio lá atrás. Aqui eu vou puxar minha agulha, virar ela pra baixo, tá? O gancho pra baixo. Pego o fio e passo por todas essas alças. Passei por todo mundo. Lacei novamente e fechei o ponto puff. Ó. Certo? Agora, gente, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Fiz aqui essa correntinha, tá? Porque a gente vai pular uma correntinha de base. Então, essa correntinha a gente pula e vem na segunda, certo? Então, pulei essa, venho aqui novamente e vou fazer o meu segundo ponto puff. Sendo que a gente já inicia aqui passando o fio por cima da agulha pra gente começar a dar as laçadas do ponto, tá? Então, eu vou, ó, passei o fio na agulha, venho na segunda correntinha de base, introduzo, laço lá atrás e trago, dando a altura do ponto, certo? Então, aqui nossa primeira laçada, venho novamente, passo o fio na agulha, volto no mesmo buraquinho, laço o fio lá atrás e trago ele pra frente, tá? Tenta sempre manter a mesma altura das alcinhas, tá, gente? Pra que ela fique mais bonita, mais uniforme, tá? Que a bolsa fique bem arrumadinha. Então, mais uma vez, passo o fio na agulha. Eu gosto de segurar aqui em cima, tá? Passo o fio, venho no mesmo buraquinho, laço o fio lá atrás, subo, dou a altura do ponto, laço novamente e vou puxar tudo aqui por dentro, tá? Lembrando de virar a agulha pra baixo e ir puxando ela. Ó, vou dando esse mexe-mexe nela pra ela passar por todo mundo. Ó, pronto. Agora mais uma vez. Faço uma correntinha e tá aqui o meu segundo ponto puff, tá? Ó. Aí a gente vai continuar a mesma sequência. Pula um pontinho de base, vem no segundo, passo o fio na agulha novamente, venho aqui, ó, introduzo no segundo ponto,
laço o fio lá atrás e trago pra frente. Um detalhe aqui, gente, eu gosto, tá? De não ficar com esse corte do fio pra frente. Eu gosto que esse corte fique pra baixo, pra trás. Então, o que é que eu faço? Lacei aqui, né? Passei o fio em cima da agulha. Quando eu introduzir a agulha, que for puxar ele aqui, eu deixo sempre o corte do fio pra cima. Porque com esse corte pra cima, eu pego a agulha e trago. Quando eu trago, o fio ele já vem com a parte lisinha pra frente. Tá vendo? Aí eu acho que isso dá uma estética melhor à nossa bolsa, né? Ela fica mais arrumadinha, com a carinha de Prime, certo? Então, mais uma vez, a gente passou o fio aqui em cima, introduziu aqui, ó, no mesmo buraquinho, puxei o fio, ó, ele já veio lisinho. Mais uma vez, passo o fio por cima da agulha, introduzo no mesmo buraquinho e vou fazer a minha terceira laçada do ponto puff, a última laçada, né? Ó, lacei novamente, trouxe todo mundo junto aqui. E agora, nossa correntinha. Passo o fio na agulha e faço uma corrente. Nesse início, ele fica assim mais bagunçadinho, mas depois vai se arrumando, tá? E aí, vamos continuar. Dou uma volta na agulha, pulo o pontinho de base, venho no segundo, laço o fio lá atrás e trago aqui pra frente, ó. Aí ele veio com a cortezinha pra frente, eu não gosto, e vou novamente laçar o fio e trazer, tá vendo? E aí a gente vai continuando o mesmo processo. Passo por cima, o fio por cima da agulha, venho aqui atrás, laço o fio, trago pra frente. Demora um pouquinho se a gente for ter esse cuidado em relação ao corte do fio, mas esteticamente eu acho que fica mais bonito, tá, gente? Então aí vai a critério de vocês. Se vocês acharem que é relevante fazer assim, bem, se vocês não acharem, podem fazer como preferirem, com o fiozinho, o cortezinho para cima mesmo, tá? Que é uma questão minha, né? Eu prefiro ele lisinho, certo? Ó, dei 3 laçadas, fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. Passei o fio novamente, venho aqui, passo por dentro de todo mundo, ó. E agora, faço uma correntinha, laço o fio e fecho, certo? E a gente vai arrumando nossa bolsa. Vou dar continuidade aqui nessa sequência, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo, então a gente vai continuar. Pula um pontinho de base, lembrando sempre de passar a primeira laçada na agulha, porque senão a gente vai ficar com o fio aqui. Ao invés do buraquinho livre, a gente vai ficar com o fio no meio do buraquinho, passando assim, sabe? Então, é importante que a gente não esqueça dessa laçada inicial. Passou o fio por cima da agulha e começo. Pulei, lembrei de pular o pontinho de base, venho no segundo, laço lá atrás, subo, dou altura, passo o fio na agulha, vou lá atrás, laço o fio, trago pra frente, segunda vez, passo o fio na agulha, introduzo no buraquinho, laço lá atrás e trago pra frente, tá? Fiz aqui as 3 laçadas do ponto puff, passei o fio, trago por dentro de todo mundo, laço e faço a minha correntinha, certo? Vou dar continuidade aqui nesse passo, quando eu chegar, fizer a volta todinha, tá? Chegar aqui no final, aí eu volto com vocês que tem outro detalhe pra passar, tá certo? Ó, como tá ficando bonita já. Finalizei aqui a nossa primeira carreira de ponto puff e vamos iniciar a segunda carreira de ponto puff, tá? Essa bolsa, ela tem 4 carreiras de ponto puff. Então, vamos para nossa segunda. Nós vamos aumentar essa laçada, certo? Mais uma vez, vamos vir na primeira correntinha, tá? Na primeira correntinha aqui deitada e vamos passar lá de trás para frente e vamos introduzir nossa agulha de trás para frente nessa correntinha,
pegar a laçada que a gente alargou, introduzir na agulha e levar essa laçada lá para trás, certo? Vou dar a altura pra gente já iniciar o nosso primeiro ponto puff dessa carreira, tá? Então, aqui a gente já vem direto nesse buraquinho aqui que formou, tá? A gente vai trabalhar agora, nessa segunda carreira, nesses buraquinhos aqui, tá? Então, nós vamos começar o primeiro ponto puff dessa carreira. Eu já venho direto, ó, com essa laçada alargada, direto no primeiro buraquinho, ó. Não é dentro da corrente, tá, gente? Não é aqui dentro. Não passa a agulha dentro da corrente, não. A gente vai passar a agulha aqui direto nesse buraco maior mesmo, tá? Então, vem, introduz a agulha, laça o fio lá atrás, traz pra frente a primeira laçada do ponto puff. Passa o fio na agulha, vamos introduzir aqui nesse buraquinho, nesse buracão, né? Que é o buraco maior mesmo. Laço lá atrás, trago pra frente, passo o fio na agulha e mais uma vez, vamos para a terceira laçada do ponto puff, a laçada final desse ponto, tá? Ó. Agora, passo o fio por cima da agulha, trago ele por dentro de todo mundo e faço a minha correntinha, certo? Agora, a gente vai novamente dar a laçada, nunca esquecer essa laçada, tá? Passo o fio por cima da agulha, venho aqui nesse buraquinho maior e laço o fio lá atrás, dou altura, passo o fio na agulha, vamos lá atrás novamente, laço o fio, trago pra frente, dou altura, passo o fio na agulha, terceira vez, introduzo a agulha no mesmo buraquinho, laço lá atrás e trago aqui pra frente. Certo? Aqui eu venho arrumando. Ops. Todo mundo juntinho arrumadinho. Passo o fio, venho por dentro de todo mundo. Vou fazer aqui a minha correntinha. Certo? E aí, a gente vai seguindo todo esse processo. Sempre nesses buraquinhos aqui, tá? Vamos lá, vou fazer mais alguns pontos com vocês. Passo o fio na agulha, introduzo aqui, laço lá atrás, trago pra frente. Passo o fio na agulha novamente, introduzo, trago aqui pra frente. Passo o fio, terceira laçada, introduzo, laço lá atrás, trago pra frente, dou uma arrumadinha nos pontos, passei o fio na agulha, passo todo mundo ali dentro e vamos fazer a nossa correntinha. Como ela tá ficando bonita. A próxima carreira de ponto puff, a gente vai fazer a troca de cor, tá? Vou dar uma acelerada aqui no vídeo, tá, gente? Porque vocês já sabem agora o processo, pra gente não demorar tanto nesse vídeo.
Bom, meninas, terminei aqui essa segunda carreira de ponto puff, tá? E agora nós vamos fazer a troca de cor, certo? Eu vou trocar essa daqui, que é a bege, por esta outra, que é a caramelo, tá? Então, eu nem finalizei aqui com o pontinho baixo, já com a correntinha, né? Que aqui o próximo passo era fechar aqui uma correntinha, né? Mas eu nem fiz esse passo ainda pra poder a gente fazer a união das cores, tá? Então, pra fazer a troca, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar o fio novo, né? A nova cor. Dar um nozinho aqui. E finalizar, certo? Ou então a gente pode cortar e colar, certo? Usar a colinha pra unir um fio no outro. E quando a gente der a laçada que puxar, vai vir a cor nova. Mas aqui eu vou finalizar com o nozinho, tá certo? Porque como é um ponto puff, o nozinho fica aqui dentro, não vai ficar aparente. Então, é tranquilo pra mim. Agora, se fosse um pontinho baixo, eu fosse fazer a união da cor, a troca de cor, aí eu finalizaria com a cola, porque eu acho que o acabamento fica mais bonito, tá certo? Mas como é um ponto puff, ele é um ponto mais gordinho, o nozinho vai ficar aqui, pra mim é super tranquilo, não fica aparente na bolsa nem nada. Então, vamos lá, eu vou cortar aqui esse fio, certo? E vou pegar a nova cor. Vou dar um nó. Gosto de dar um nó firme. Três laçadinhas de nó, certo? 3 nozinhos, bem firme. Ele fica aqui dentro, tá vendo? E a gente vai cortar esses excessos. Pronto. E vamos continuar o nosso trabalho. Então, finalizei aqui o ponto. E é só agora fazer a nossa correntinha e continuar o trabalho como se nada tivesse acontecido, tá? Deixar aqui bem escondidinho o nó. Pronto, finalizado aqui o ponto, certo? Depois, se ficar alguma rebarbinha aqui, é só colocar um pinguinho de cola, tá? E a gente vai continuar como se nada tivesse acontecido, tá? Vamos pegar essa laçada, deixar ela bem larguinha. Vamos introduzir a agulha nessa correntinha de trás pra frente. Tudo igual, tá, gente? Tudo igual como a gente fez até agora. Levo lá pra trás e dou altura. Agora, a gente vai entrar nesse buraquinho aqui pra iniciar o ponto puff. Venho aqui por dentro, laço lá atrás, dou altura, passo o fio por cima da agulha, introduzo, trago novamente, passo o fio, introduzo, pesco o fio lá atrás e trago pra frente, dando altura. Agora, a gente vai laçar, trazer tudo por aqui e fechar o nosso ponto com uma correntinha, certo? Tudo igual, tá, gente? A gente segue o trabalho normalmente agora. Não esquece dessa laçada, tá? Passa o fio por cima da agulha, introduz e segue o trabalho. E vida que segue, né, gente? E vamos embora fazer essa bolsa. Eu tava pensando em colocar uma terceira cor. Quando chegar ali em cima é que eu vou saber. Acho que eu vou colocar um detalhe nela. Tô com vontade de colocar um detalhe de oncinha. De ponto puff vai ser 2 cores, tá? Aí, lá no finalzinho, vocês vão ver, eu vou finalizar ela com um fio estampado novo, que eu tô amando trabalhar com ele. Vou fazer mais um pouquinho aqui do ponto puff com vocês. Vocês me desculpem, gente, minha voz tá rouca, eu tô com a garganta arranhando, que som. Vou dar continuidade aqui um pouquinho com vocês, mas vou colocar no modo rápido, tá? No vezes 2, porque para esse vídeo não ficar muito longo, então...
Pronto, meninas, agora eu vou dar continuidade na bolsa, vou finalizar essa carreira e a próxima, porque vocês já sabem como é o fechamento aqui, tá? E se não deu pra pegar, dá tranquilo pra vocês voltarem quantas vezes for necessário. E aí eu volto no final das duas carreiras, né, dessa e da próxima, pra mostrar a vocês como é que a gente vai finalizar essa bolsa, tá? Bom, meninas, chegamos aqui na segunda etapa da nossa clutch. Na verdade, a terceira etapa, né, porque a primeira foi o fundo da bolsa. A segunda é esse ponto puff e agora a terceira etapa é esse acabamento aqui, tá? A gente vai finalizar com duas carreiras de ponto baixo, tá? Mais uma de ponto baixíssimo. Vamos lá? Aqui a gente vai fazer o fechamento dessa carreira, puxando aqui, deixar ela maiorzinha. E vamos na primeira correntinha aqui de cima, tá? Do mesmo jeito que a gente vem fazendo os fechamentos de carreira desde o início. Puxei aqui pra frente, puxar aqui um pouquinho pra regular, que essa trancinha, esse fechamento aqui vai simular a nossa trancinha, né? Então, eu tenho que deixar esse pontinho parecido com o tamanho desses outros pontos. Então, aqui eu vou pegar, vou tirar a agulha, tá? E vou vir aqui, ó, na alcinha de cima. Cada correntinha dessa é o mesmo acabamento daqui de baixo, tá, gente? Cada correntinha dessa tem a alcinha de cima e a alcinha de baixo. Nesse acabamento aqui, nesse fechamento, também temos a alcinha de cima e a alcinha de baixo, tá? Um aqui e outro aqui. Então, eu vou introduzir na alcinha de cima e vou pegar esse elinho aqui de trás, tá? Que é a laçada que a gente levou lá pra trás, certo? Vou passar o fio por aqui, né, de trás pra frente, vamos laçar ele e puxar aqui por dentro, dar uma alturinha do ponto baixo e vamos fechar nosso primeiro ponto baixo dessa carreira. E vamos seguir por toda essa carreira, pegando só na alcinha de cima, certo? Então, eu vou introduzir a agulha aqui na alcinha de cima do ponto e vou laçar ele aqui atrás, puxar pra frente da altura do ponto e fechar o meu segundo ponto baixo, certo? E vamos seguir dessa maneira por toda essa carreira, só de pontos baixos. Lembrando sempre de dar a altura do ponto, né? Para que eles fiquem todos iguaizinhos. Seguindo, eu vou fazer alguns pontinhos aqui com vocês e vou acelerar o vídeo para que a gente não fique muito tempo aqui nesse vídeo, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, certo? Vamos lá. Só na alcinha de trás. Ó. E vou continuar aqui, tá, gente? Volto quando a gente terminar toda essa carreira. Bom, meninas, voltei aqui, terminei a primeira carreira de pontos baixos. E agora, nós vamos fazer o mesmo fechamento de carreira, tá? Venho aqui na primeira correntinha que tá em cima. Essa correntinha de baixo é o nosso ponto baixo, tá? O nosso primeiro ponto baixo. E nós vamos pegar aqui na primeira correntinha de cima, que é esse Vzinho aqui, que tá deitadinho, tá? O primeiro Vzinho deitado. Coloquei minha agulha de trás pra frente, trago essa alcinha lá pra trás, regulo ela. Agora, depois que eu passei lá pra trás, ao invés de introduzir a agulha entre uma alcinha e outra, eu vou introduzir a agulha embaixo das correntes, tá? Embaixo da corrente é que eu vou introduzir a agulha. Não vou mais colocar ela na alcinha de cima, agora vai ser embaixo das duas alças, certo? Então, tendo em conta tudo isso, a gente vai pegar, ao invés de colocar a agulha aqui no meinho, a gente vai passar ela embaixo, certo? Embaixo das duas alças, já engato ela aqui, ó, nessa laçada que foi lá pra trás, laço o fio e trago aqui pra frente, dou a altura do ponto e faço o meu primeiro ponto baixo. E agora, a gente vai seguir fazendo pontos baixos, pegando nas duas alcinhas, tá? Passando a agulha embaixo da corrente. Passei a agulha de altura, passei o fio, fechei o ponto. Introduzi a agulha embaixo das duas alcinhas da corrente,
Lacei lá atrás, trouxe pra frente e dei a altura. Lacei, lacei e fechei. Vamos seguir por toda essa carreira, fazendo pontos baixos, tá? Introduzindo a agulha sempre embaixo da corrente. Certo, gente? Vou dar continuidade aqui nesse trabalho, toda essa voltinha de pontos baixos e volto com vocês quando ela estiver completinha. Meninas, finalizei aqui a segunda carreira de pontos baixos e resolvi que eu vou fazer o acabamento com esse fio aqui, tá? Esse fio de oncinha. Eu já tava com isso em mente, mas depois agora eu tive certeza que eu vou finalizar com ele, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Se eu fosse continuar com o mesmo fio, eu iria simplesmente pegar a minha agulha e passar ela por baixo da trancinha, tá? Por baixo dessa correntinha aqui, como a gente já estava fazendo anteriormente. Laço lá atrás o fio, trago pra frente, dou uma alturinha e já fecho o ponto, certo? Esse é o ponto baixíssimo. Então, eu passo dentro da alça, tá? A agulha por baixo da alça, pego lá atrás o fio, trago pra frente, dou altura e já fecho o ponto, certo? Também dá pra vocês não fazerem esse acabamento, daria pra finalizar aqui, tranquilamente, e ficar com ela dessa forma, sendo que eu acho que fica muito mais bonito o acabamento com baixíssimo, né? Essa parte da bolsa, ela fica mais durinha, mais firme, certo? Então, eu prefiro finalizar com o ponto baixíssimo. Então, vamos lá. Como eu tava dizendo a vocês, eu só é chegar aqui, tá? Tô com a mesma cor, passo aqui embaixo da primeira corrente, laço o fio lá atrás, trago pra frente e já fecho o ponto. Mais uma vez, na próxima corrente, passo aqui embaixo, laço lá atrás, trago pra frente, fecho o ponto, tá? Ó. E aí, vocês dariam continuidade, vão dar continuidade aí com a cor que vocês estão trabalhando. Nesse caso, eu quero trocar a cor novamente. Então, eu tenho que fazer essa etapa e já puxar o fio novo. Tô achando que tá muito escuro, gente. Eu vou parar aqui e ver se dá pra continuar, senão eu só continuo amanhã. Voltei, meninas. Já é outro dia, já é dia, por isso que a gente tá com o ambiente mais claro. Voltei pra gravar agora porque achei que ontem tava muito escuro o ambiente, então preferi deixar para o dia seguinte pra gente pegar essa luz do dia, certo? Vou começar com vocês aqui agora, como eu havia falado, a troca do fio, né? Quero fazer uma carreira aqui de pontos baixíssimos, tá? Então, a gente vai fazer essa troca. Vou fazer diferente do que a troca que a gente fez aqui, porque aqui eu não quero que fique nenhum nozinho aparente, certo? Então, eu vou fazer a colagem do fio, tá? A união desses fios com cola, tá? Vou usar essa cola aqui da Pega 1000, certo? Então, vamos lá. Fiz aqui o último ponto baixo e agora a gente vai fazer a união dos fios, certo? Vou deixar um espaço mais ou menos de um dedo, um dedinho ou dois. Vai vir com o outro fio. Vou abrir aqui o rolo T e esse aqui também. E agora, a gente vai colar um dentro do outro. Passar um pouquinho de cola. Só é necessário um pinguinho de cola mesmo, tá, gente? Então, vou passar aqui. Um pinguinho, mas a gente espalha bem. Essa cola rápido. Deixa eu puxar aqui pra ficar mais compridinho esse fio. Certo? A gente vai colar e voltar a enrolar o fio. Segurar um pouquinho.
Agora, a gente vai fazer novamente o ponto baixo, né? O último ponto baixo dessa carreira. E agora, vamos começar a carreira de pontos baixíssimos aqui, tá? Então, a gente vem aqui nessa primeira correntinha aqui de cima, tá? Primeira correntinha deitada. Introduzo a agulha por baixo da correntinha e laço esse fio lá atrás, ó. Já vem com o fio novo. Dou a altura e já fecho, passo direto nessa outra correntinha que tá na agulha, tá? Vou fazer novamente com vocês. Vamos fazer de novo. Introduzo a agulha aqui embaixo da correntinha, laço o fio lá atrás, trago pra frente, dou altura e já puxo por dentro desse elo que tá na agulha, já fechando o ponto baixíssimo. Aí aqui, gente, vai ficar essa correntinha, sendo que essa correntinha faz parte dessa carreira, então tudo bem ela ser nessa cor caramelo mesmo, tá? É proposital. E a gente vai dar continuidade nos pontos baixíssimos. Quando a gente chegar aqui, quando a gente finalizar, aí vai ficar esse fio estampadinho por cima dessa, tá? Vocês vão ver como é que vai ficar. Então, vamos seguir o trabalho. Ó, dou a altura do ponto, introduzo aqui abaixo da correntinha, laço o fio lá atrás, dou a altura e tiro, certo? Mais uma vez, ó, introduzi, dei a altura do ponto e tirei. O importante aqui no ponto baixíssimo é que a gente não deve deixar ele muito apertadinho, tá? Se lembrar sempre de dar a altura do ponto, porque se esse ponto ficar muito apertado, a bolsa ela vai fechando, tá? Ela vai formando uma cinturinha aqui. Eu gosto desse efeito, tá? Mas ela já está cinturada. Só pelo fato da gente terminar o ponto puff e já subir carreiras de ponto baixíssimo, ela já vai acinturando a bolsa, tá? Então, não é necessário que a gente aperte muito esse ponto, certo? A menos que vocês queiram que ela fique mais estreitinha ainda. Mas no caso aqui, eu prefiro que ela não acinture mais, digamos assim, tá? Então, vamos seguindo, sempre dando a altura do ponto e tirando. Introduz a agulha, laça o fio, puxa e já tira tudo. Vamos lá, introduz a agulha aqui no ponto abaixo da correntinha, laço o fio lá atrás, subo e fecho o ponto. Mais uma vez. E aí, a gente vai fazendo por toda essa carreira, tá? Observem que fica bem mais estruturado e mais bonito, porque se a gente não fosse fazer essa carreira de baixíssimo, não tem problema nenhum. Ficaria com essa trancinha aqui e o acabamento dessa forma, interno, tá? Mas eu acho que fica muito charmoso com o baixíssimo e ainda mais com esse fio, eu achei que ficou lindo. E assim, ela fica com a trancinha aqui e aqui em cima, então o acabamento fica realmente muito mais bonito, veja só. Vê que estrutura linda. No final de tudo, vocês vão ver como é que vai ficar. Essa bolsa, gente, é uma bolsa muito fácil de fazer, tá? Você aprendeu o ponto puff, é muito fácil. Dá pra vocês aumentarem se quiser uma max clutch, né? E aí fica muito bonita também ela max. E é super vendável, como eu falei, ela é uma bolsa muito vendável. É um modelo que todo mundo ama. É essa clutch aqui, tá? Então, aproveitem bastante, pratiquem muito aí, que vocês vão vender muito essa clutch aí no ateliê de vocês. Olha isso, que coisa mais linda. Vou seguir aqui até no final, eu volto com vocês para mostrar o acabamento. Bom, meninas, chegamos aqui ao final da carreira de pontos baixíssimos. Agora, a gente vai dar uma alturinha aqui, que a gente vai cortar esse fio para fazer o acabamento, tá? Então, ó, dei a altura. Venho aqui, corto o fio, puxo ele todinho por aqui, tá? Sai aqui na frente. E vamos simular uma correntinha aqui também, para esse acabamento ficar invisível, tá? Acabamento perfeito. Deixa eu pegar uma agulhinha mais fininha. Ó,
A gente vai passar a agulha por baixo dessa correntinha aqui da frente, por baixo de toda ela, e vamos pescar o fio aqui, certo? E vamos voltar com esse fio por dentro da correntinha de trás, tá? A gente passou por baixo da correntinha, né? Das duas alcinhas da correntinha. E vamos trazer aqui pra trás, passando por dentro da corrente, tá? Aqui a gente passou por baixo. E agora a gente volta, passando por dentro da corrente. E trago ele simulando uma correntinha, tá vendo? Então, fica perfeito esse acabamento, fica invisível, não dá nem pra perceber que aqui é um acabamento, né? Uma finalização. A gente procura ao máximo deixar ela bem parecida no tamanho com as demais, que aí ela vai ficar invisível, certo? Aqui atrás a gente vai trazer esse fio por entre os pontos. Ó, vamos pescar o fio aqui pra dentro. Laço ele e trago pra dentro. Dou uma arrumadinha aqui novamente. Pronto. E aqui a gente vai passando por dentro desses pontos, tá? Eu vou usar a agulha de tapeceiro, mas poderia ser a agulha mais fininha também, pra gente ir conduzindo o fio aqui por dentro. Mas eu vou com a agulha de tapeceiro, que eu acho mais prática. Se vocês não tiverem, isso não vai impedir vocês de fazerem esse acabamento, tá? Ó. Tá vendo aqui a carreira de pontos baixíssimos? Então, eu vou passar o fio por dentro dela. Ó, por baixo das alcinhas do ponto baixíssimo. E aí, a gente vai conduzindo. Para esconder esse fio aqui. Pronto, conduzi todo o fio aqui por dentro, ó. Fiz o acabamento aqui. Agora é só cortar o excesso. Vou passar um pinguinho de cola só pra garantir. Que a gente fica com a consciência mais tranquila. Mas é muito tranquilo. Se vocês não quiserem pular essa etapa, não tem problema, tá? Esse fio ele não vai sair não, mas por precaução eu vou passar um pinguinho de cola bem pequenininho mesmo, com cuidado pra não manchar a peça de vocês, tá? O acabamento é tudo, minha gente. O acabamento é que diferencia nosso trabalho dos demais. Corto aqui o excesso, bem rente aos pontos. Cortei. Escondo ele ali, ó. Pronto. Terminamos a nossa cliente. Chegamos à fase do botão, tá? Eu tava aqui na dúvida qual que eu iria colocar, se era o botão imantado. Eu trouxe ele aqui pra vocês verem essa opção. Mas eu vou resolver colocar esse botão aqui, tá? É um botão simples, douradinho, porque eu acho que ele dá todo um charme aqui no centro da bolsa, certo? Ele é de fácil aplicação, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês. Então, pra gente aplicar o botão, a gente vai pegar um pedacinho do fio de malha e vamos passar aqui, certo? Ó, deixa eu mostrar a vocês como é dentro. Fica aqui escondidinho o nozinho, ó. E esse fiozinho a gente passa por aqui fechando a bolsa, tá? Vou fazer esse fechamento aqui com vocês. Mas o botão imantado é muito fácil aplicar também. É só cortar o fiozinho, passar aqui e fazer a costura na bolsa, tá? Posteriormente, eu posso colocar esse passo a passo aqui pra vocês também, tá certo? Mas caso vocês tenham urgência, tem vídeos aí no YouTube que ensina todo o passo a passo pra colocar o botão imantado. Vou aplicar esse daqui, tá? Que eu acho que fica mais charmoso nessa bolsa.
pegar aqui um tamanho que dê pra passar por dentro da bolsa e dar um nozinho lá dentro. E vou cortar esse fio pra passar ele aqui, porque ele é grossinho. Aí eu vou cortar aqui no meio. Pronto, cortei. Se a gente fosse usar o botão imantado, a gente também iria fazer esse processo de cortar no meio o fio para poder passar nesses buraquinhos aqui, tá? Ó, vamos passar ele aqui por dentro. Se tivesse uma agulhinha mais fininha, era mais fácil para nos auxiliar aqui. Deixa eu ver uma agulha assim. Pronto, peguei uma chavezinha, tá? Uma chave Allen, pra passar aqui, ó. Me ajudar a passar o fio aqui dentro. Só pra passar a pontinha mesmo. E aí, passou, a gente já consegue puxar ele por aqui, porque esse fio é bem maleável. Vou centralizar. Vou ver aqui onde é que fica o centro da bolsa, pra gente olhar. O centro é aqui, 8,5. Vou posicionar o botão aqui, ó, bem no meinho. E vou levar esse fiozinho lá pra dentro. Ó, venho aqui, introduzo a agulha e passo o fio, certo? Do mesmo jeito do outro lado, introduzo a agulha aqui, passo o fio lá pra trás. Ó, super prático, gente, a aplicação desse botão. Vocês encontram aí em qualquer armarinho. Agora a gente vai só dar 2 ou 3 nozinhos pra ficar bem firme. Aperta bem. Vou dar 3 nozinhos pra garantir. Pronto, 3 nozinhos. E agora eu vou conduzir os fios para as laterais, tá? Um outro pro lado de cá e outro pro lado de lá. Com a ajuda da agulha de tapeceiro. Por dentro dos pontos baixos. Ter cuidado para não passar por dentro do fio, né? A agulha por dentro do fio. É por baixo dos pontos, tá, gente? Entre os pontos. Passando por entre os pontos. Pronto, aqui é a mesma coisa. Passei por entre os pontos e agora é só cortar, tá? Se vocês quiserem, coloca um pinho de cola. Se não quiser, corta bem rente ao trabalho, sem tensionar o fio, porque se a gente tensionar, ele vai correr lá por dentro. Então, a gente vai só afastar um pouquinho e cortar rente aos pontos, tá? Pronto, aplicamos já o botão. E agora, a gente vai pegar outro fio, certo? Pra fazer esse fechamento. E o sistema é o mesmo, vou simplesmente colocar o fio lá pra dentro, alinhando ele com o botão, né, pra ficar bem centralizado. Essa parte aqui eu vou no olhômetro mesmo. Vou passar de fora pra dentro, né? E agora, o outro lado, da mesma forma. Pronto. Aqui é só regular a altura, né, que a gente quer esse fio. Antes de dar um nozinho, a gente já passa a laçada aqui pra frente, pra ver qual o tamanho ideal.
nem muito solto, nem muito apertado, né? Porque a cliente vai colocar suas coisinhas aqui. Aqui, ó, já analisei o tamanho certo. Só é soltar, vir aqui e dar o nozinho. Ficou pequenininho aqui esse meu. Dá um nozinho. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou dar 3 nozinhos simples. Faz bem firme, pra não correr o risco de soltar, né, gente? Ficar melhor, vocês podem puxar a laçada toda lá pra dentro pra fazer o nozinho. Mas isso depois que vocês verem aí o tamanho, tá? Ó, esse terceiro nó eu dou bem apertado. E esse eu não vou conduzir os pontos, porque ele vai sempre ter essa... Ele vai ficar sempre assim, sabe? Então eu não vou conduzir os pontos, vou só apertar bastante o nozinho. Cortar rente. E vou finalizar aqui com um piquinho de cola nas pontas. Deixar um tempinho aqui secando, depois eu volto pra gente ver como é que ficou nossa bolsa. Pronto, meninas, voltei aqui, ó. Já tá selada as pontinhas. E agora é só puxar e fechar nossa clutch. Olha que linda. Eu gosto desse fechamento, eu acho ele prático. Tento colocar a alcinha assim pra dentro, com o corte pra dentro, né? E agora é só puxar e fechar, certo? É um fecho prático, tanto pro uso, quanto pra gente aplicar, né? O imã também é um fecho prático, porém, eu acho que esse aqui fica muito charmoso na bolsa. Esse douradinho aqui na frente, tá? Então, a gente fez com esse fecho. Mas se vocês quiserem que eu faça o passo a passo da aplicação do botão imantado, vocês comentam aqui, tá certo? Que eu deixo um vídeo curto pra vocês conferirem esse passo a passo, ok? Agora, vamos para os acessórios que não são necessários, mas que dão todo um charme nessa peça que já tá muito linda. Ó, eu gosto de colocar uma alcinha de mão em couro, tá? Mas dá pra fazer em fio de malha também. Seria uma outra proposta se vocês quiserem que eu coloque aqui, tá? Pra vocês depois fazerem essa alcinha de mão com fio de malha, tá? Aqui ficou melhor. Pronto. Uma alcinha de couro e um tassel, tá? Pode também ser feito com o fio de malha, mas eu acho que esse tassel é bem delicadinho pra colocar na bolsa. Eu gosto do efeito dele. E eu passo ele aqui com a agulha mais fininha, aqui por baixo de uma correntinha. Levo lá pra trás, por dentro. Agora, pego esse elozinho do tassel e passo ele aqui por dentro. Tcharam! Pronto, tá pronta a nossa clutch. E antes que eu me esqueça, eu vou colocar aqui quais foram as dimensões dessa bolsa. 3 centímetros de largura, 13 de altura, não, 14 de altura e 21. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês pratiquem bastante e vendam muito essa bolsa. E deixem um feedback aqui se vocês gostaram desse passo a passo. O que é que vocês acham que precisam melhorar nos nossos vídeos, que a gente vai se alinhando aí aos poucos, tá bom? Ó, gente, só não se peguem a tamanho, tá? E largura e tudo mais, porque vai depender bastante do fio de vocês. Esse fio foi o Nubble, da Fisher, tá? Ele é um fio mais espesso. Esse aqui também é da Fisher, mas é o fio de malha premium. Então, ele é mais fininho e ficou a bolsa menorzinha, certo? Então, não se peguem a esse tamanho aqui da minha bolsa, que a de vocês pode variar sim, tá bom? Também depende muito da tensão do ponto, ainda que vocês usem o mesmo fio, vai depender da tensão do ponto de vocês. E, claro, não esqueçam de se inscrever nesse canal, tá? E ativar o sininho, para que vocês possam receber de primeira mão as novidades que eu vou postando por aqui. Me sigam também lá no Instagram, sempre coloco algumas enquetes, qual vai ser o próximo vídeo que eu vou colocar aqui no canal. Fiquem de olho e até a próxima. Tchau, tchau!